Chega mais, nação, vamos juntos analisar Zinho Pascoal, falando aí sobre o Mengão Malvadão, que atropelou o Maricá por 5-0, levantou a Taça Guanabara e vai buscar o título do Campeonato Carioca. Sabe quem vai pegar? O Vasco, na semifinal. E eu vou dizer uma coisa pra você, o Mengão vai dar outra pancada no Vasco, hein? Vamos juntos analisar, deixa aquele like, vamos bater uma meta de 5 mil likes pra esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp, com sua amiga, com seu amigo. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a se inscrever aqui no YouTube. Todos os dias trazemos pra vocês as informações do Mengão, tá bom? Cretz e ESPN, link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. Mostra o Zinho lá, mostra o Zinho lá. Esse título tá muito bem encaminhado pro time que tem essas cores aí que o Zinho tá vestindo hoje, né? Sem querer ele botou hoje. Foi sem querer? Não, hoje é sem querer. Mas podia ser verde também, podia ser puxadinho pro verde. Não, hoje é também. sem querer. O verde fica sempre no fundo. A parede tá verde. O verde aparece em algum momento, entendeu? Isso, sempre tem. Tudo combinado para dar renda. Tudo combinado para dar renda. O Flamengo é campeão da Taça Guanabara. O Flamengo é campeão da Taça Guanabara. Sim. Mais um título pro Felipe Luiz. E o Palmeiras classificou. Ô, Pascoal, não tem esse negócio mais ou menos, não. O Palmeiras só não seria líder no grupo do Corinthians. Nos outros grupos ele seria o líder. Ele falou assim, ia ser campeão da Taça Guanabara, automaticamente. Campeão não, bicampeão da Taça Guanabara. O rapaz já corrigiu aqui. Vamos agora isso aí. Depois você não vale nada, esse negócio não vale nada, mas o cara tá ligado, é bicampeão da Taça Guanabara. Não ganha pra ver. Não é? Rapaz, ganhar é obrigação, mas se perder, o couro come. Silas, tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Tudo bem. Muita emoção aqui. Cara, Ponte Preta até o último minuto praticamente classificada. Ou seja, começou desclassificada, né? Porque o Red Bull faz 2-0. 2-0. Matheus Gonçalves entra, faz gol. Luiz Araújo entra, faz gol. Ou seja, o que a gente falou do Botafogo ano passado, assim, que encheu os olhos de todo mundo de alegria, né? O Botafogo tinha elenco. Esse ano não tem elenco, não tem velocidade, não tem posição. Quem chegou machucou. O Bastos machucou, o Arthur machucou e o Botafogo tá aí, sem rumo, essa que é a realidade. Concordo com o Zinho, não sei se vai conseguir repetir o que aconteceu o ano passado. Parece que tem uma superstição do Textor, né? Não, vamos deixar rolar, que daqui a pouco a gente vai trazendo gente. Não é assim todo ano que funciona, não. Mas o Flamengo tá de vento em popa, acho que é o maior candidato lá no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo os 4 classificaram. Os 4 grandes classificaram e todos eles bem. Vasco e Botafogo, Zinho. E para alguns Verrete, correto é Vegete. Não, pra mim é só Vegete. Os outros falam errado, mas eu tento falar o correto. Nossa senhora, rapaz, que é isso? Porque na Argentina fala Vegete. Não, sim, eu concordo, já falei pra você. Mas eu entendo quem fala Verrete, uma livre adaptação. Pode falar, eu não tenho essa... Pra mim é Vegete, assim. O pênalti foi pênalti. O pênalti não tem dúvida, se é Verrete ou se é Vegete, o pênalti foi pênalti. Feliz de ter sido esse confronto acontecer na semifinal. Então, assim, acredito que vai ser um clássico empolgante, né? Porque o Vasco realmente determinado, querendo, favorito é o Flamengo, mas o Vasco, né, pela grandeza, pela rivalidade que existe, vai tentar equilibrar. Vai ser complicado, porque o Flamengo está jogando muito bem, William. Vou te falar uma coisa, se o Vasco eliminar o Flamengo, eu caio dessa cadeira aqui. Com todo respeito ao Vasco, mas pela situação das duas equipes. É um feito para o torcedor do Vasco, na atual conjuntura. Na atual conjuntura, se o Vasco elimina o Flamengo, é ida e volta, né? 2 jogos. Se o Vasco elimina o Flamengo, de novo, com todo o respeito histórico, estou falando de momento, que já dura alguns anos, esse momento já vem há algum tempo, né? O Vasco eliminar esse Flamengo realmente para comemorar semanas. Não esqueça que tem outros compromissos, mas semanas. Agora, porque ontem, quer ver, eu tenho uma medida aqui que é a expressão facial do Pascoalzito. Então vamos lá. Termina o jogo, Pascoalzito. Torcedor do Vasco. O Vasco está classificado. Vamos lá. E aí vem alguém e fala, ô torcedor, o adversário é o Flamengo. É o Flamengo. E aí, hein, Pascoalzito? E aí eu ficarei muito surpreso se o Vasco se classificar. Porque você tem que... Até mesmo o próprio treinador, o Carille, disse na entrevista que o Vasco está atrás dos outros grandes do futebol carioca. E olha, que ele colocou o Botafogo, que ele venceu, colocou o Fluminense e colocou o Flamengo no pacote, né? O Fluminense também não fez um jogo maravilhoso, não, né?
O Fluminense está mais irritando a torcida do que jogando, né? Foi vaiado o time. É uma outra coisa, é mais irritante do que jogando. Agora, o Vasco, o Silas falou agora há pouco que quando os grandes se cruzarem no futebol paulista, aí a gente vai ter uma medida do que vai acontecer. Porque aí Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Santos, aí a gente vai saber o que vai acontecer. A gente não sabe, porque todos eles vão disputar. Agora, o Vasco e Flamengo, há uma disparidade muito grande de força. A força é muito, 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 muito desigual, né? Porque você vai ter o incomparável do Flamengo. Incomparável! Então, contra o Vasco da Gama. Entendeu? Há uma distância entre eles, taticamente, tecnicamente, qualidade individual. A gente pode colocar vários fatores em que o Flamengo é superior. Agora, o Vegete está querendo jogar, acredito que ele vai contagiar os outros jogadores, né? Porque ele tem essa capacidade de contagiar os seus companheiros para promover um jogo sensacional, o Maracanã lotado e tal, essas coisas todas que eu acho muito positivo. Mas eu confesso para vocês que, para mim... Sábado, Pascoal, sábado de carnaval no Rio de Janeiro, Maracanã, então, imagina. Quem já foi, porque ou vai na escola de samba, ou antes ou depois, né? Ou já vai arrumadinho para a escola de samba, mas vai lá ver o jogo. Ou então vai sair, aí você já faz aquela conexão, terminou, já vai para lá. E não é tão longe dali também. E não é tão distante dali. Dá para ir até a pé. Se o cara tiver coragem, vai a pé. Sair do Maracanã para a avenida, lá vai dar para ir a pé. Agora não sei como é assim. O Flamengo tem muito mais alternativas de jogador. O Flamengo tem muito mais plano tático, tem muito mais. O Flamengo pode jogar com 2 jogadores abertos pelas pontas. O Flamengo pode jogar com jogadores com muita qualidade por dentro. Só um centroavante que o Flamengo precisava ter, que era o Pedro. Aí, para mim, seria uma exorbitância. Né? Quando o Pedro puder jogar... Eu tô sentindo que você vai realmente colocar uma vantagem lá na lua pro Flamengo. Porque é o seguinte, hein? Não, o Flamengo é favoritaço. Favoritaço. Contra o Vasco da Gama. É favoritaço se passar o Volta Redonda. É favoritaço se passar o Fluminense. Ele é favorito contra qualquer um ali. Mas é o seguinte... favorito que o senhor tá sendo modesto. Tá, favoritaço. Isso. Tá. Então é o seguinte, tem uma escalinha ali, 0 a 10. Qual é a chance do Vasco eliminar o Flamengo numa escala de 0 a 10? A última vez que isso aconteceu no Campeonato Carioca, lembra aqui o Ricardo? 2016. Já vai 9 anos nessa brincadeira. Foi 2 a 0 para o Vasco. De 0 a 10. Qual a chance do Vasco? Qual a chance do Vasco de 0 a 10? Não, porque todo jogo... Eu estava lá, hein, William? Sim. Todo jogo, o time que tem menor qualidade técnica vai ter pelo menos uma ou outra oportunidade de fazer um gol. Não se enrosca então eu vou nas palavras, colocar para você de 0 a 10, 2. 2. Zinho, era o Jorginho o treinador do Vasco, é isso? Isso, eu era auxiliar do Jorginho. Foi o último título carioca do Vasco, né? 2016 nós fomos campeões em cima do Botafogo no Maracanã. Olha, o Flamengo, daqueles times que eu falei no Brasil, que já desempenham um bom futebol, o Flamengo é o primeiro deles, né? Aí eu coloco um pouco o Corinthians, mesmo oscilando um pouquinho, mas o Corinthians também faz um início muito bom, né? O Atlético Mineiro deu uma encaixada, lá em Minas também, eu estou gostando. E o Bahia, que está na semifinal também do Campeonato Baiano e que vai atropelar o The Strong amanhã, nesse jogo lá na Fonte Nova. Então, assim, o Flamengo, com isso tudo que foi falado pelo Pascoal, e assim, a gente analisando, o Felipe Luiz, você viu o que ele falou do Luiz Araújo, depois do jogo? Que ele vai embora para casa com aquele sentimento que parece que ele não está sendo justo, porque o cara tá entrando, faz gol, o cara vai, entra, o campo tá falando, tá pedindo passagem, tá querendo, o debochado tá no meio, a Arrascaeta. Assim, é um time, o Gerson, é um time que realmente tem muitas opções, e os jogadores, o Felipe Luiz falou uma coisa que eu percebo também, isso tá dando gosto de ver no Flamengo. Os jogadores estão com fome, com vontade de ser campeão. Não tem essa coisa de que o regional, o estadual... Os caras comemoraram o título da Taça Guanabara. Os caras comemoraram o título da Supercopa. O Flamengo já ganhou 2 títulos no ano.
Então, assim, essa vontade, essa sede por conquistar, por levantar taça, por estar satisfeito com aquilo que está sendo planejado para os atletas, e todos. Você vê quem está no banco não está de bico, está entrando, está querendo. E isso faz o Flamengo muito favorito no Rio de Janeiro. Tá bem acima, porque a gente está vendo o rendimento das outras equipes. Agora, é clássico, é decisão, agora é a semifinal, ida e volta. Mesmo com esse favoritismo enorme do Flamengo, a gente tem que olhar o outro lado, a tradição, às vezes a coisa não encaixa no dia. É porque com 2 jogos fica mais difícil para o Vasco. Mas eu colocaria 70-30, né? Nessa coisa do 7-3 para o Flamengo. Deu um bocadinho mais ali pro Vasco. E o Silas, hein? 7-3. 7-3 também? 7-3. Mesmo o Carille sendo um cara muito bom no que diz respeito a armar a defesa. O Carille sabe quando precisa defender. Agora, se fosse um jogo só, eu subiria 4, Vasco 60-40. Mais 2 jogos eu também vejo. E o Vasco ainda... O Vasco tem o Verrete, ou o Vegete, tem o Coutinho, mas o Coutinho ainda, o Payet, ou seja, não é aquele time que você olha assim, por exemplo, na zaga, por exemplo, o João Vitor, o Freitas, o Léo Jardim é um baita de um goleiro, mas aí vai enfrentar um Flamengo, e olha que a gente está falando de um Flamengo que tem bastante gente fora, tem bastante gente machucada, tem bastante gente que se machucou, o Cebolinha se machuca no jogo, entre o Luiz Araújo, o menino Matheus Gonçalves, um fenômeno, o Wesley nem jogou, porque ele poupou o Wesley para botar o Varela para jogar. Sim. Então, assim, ele tem tudo. O Léo Pereira jogou de lateral esquerdo. Exato. O Léo Pereira joga de lateral esquerdo, sendo que ele tem um monte de laterais esquerdos lá. Agora, o Felipe Luiz, nas entrevistas dele, desde sempre ele está falando o seguinte: não vai jogar nome, não vai jogar jogador novo, não vai jogar jogador velho, vai jogar aquele que der a dinâmica que eu quero que o Flamengo tenha. Está sabendo fazer a gestão da carga, essa coisa toda, mas você vê um Flamengo, como o Zinho falou, comemoraram a Taça Rio. Ou seja, que é um campeonato que... Guanabara. A Taça Guanabara. Que não é aquela taça para se comemorar, assim, sabendo que você ainda tem coisa pela frente. Mas isso é a vontade de ganhar. A mentalidade no Flamengo está completamente diferente da mentalidade no Botafogo. Justamente. Aí é coisa de quem vem de cima. Totalmente. Coisa vem de cima e é isso que está acontecendo. Boa. E é isso que está acontecendo. A gente vê um Flamengo com sangue nos olhos. Flamengo com vontade. O que acontece no Botafogo não é que os jogadores não têm vontade, mas vem uma jogador... Tem declaração lá de cima do tipo, olha, essa Supercopa aí pra mim não quer dizer nada, eu prefiro chorar no começo da temporada e sorrir no fim, o que me interessa mesmo é Libertadores, é Super Mundial, Brasileiro e tal. Tudo bem, correto, Copa do Brasil, para todo mundo, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Botafogo, para esses clubes, é por aí mesmo. O que temos no momento. Só que... Mas você tem que se preparar para isso, O que a gente tem para hoje? Até chegar o filé mignon, até chegar aquele prato principal, aquela lasanha, o feijãozinho com arroz. Lasanha é bom, hein? Lasanha é bom, hein? Nossa Senhora. Aí, até por enquanto, tem o feijãozinho com arroz, aquela batatinha frita, bom, é gostosinho. Experimenta não comer pra você ver o que acontece. Com ovinho. Não é com ovinho ali, mas é um prato mais simples, mas é bom, temperinho gostoso, dá certo, é legal, dá uma voltinha olímpica ali, evita corneta, evita problema. Não é fácil não, viu? Sabe o que acontece nesse caso do Botafogo? Eu tenho uma visão disso que... Eu fui colhendo isso ao longo do tempo, né? Esse pouco tempo que eu tenho aí como repórter, como comentarista, esse pouco tempo. Principiante com muito futuro. Eu fui colhendo isso, né? Com alguns personagens, inclusive o Silas conhece alguns, com o Cilinho, com o Nelsinho Batista, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar sendo repórter, com o Filipão, com o Mano Menezes, com todos esses, com o Zagallo, que eu tinha uma amizade muito grande com o seu Zé, que eu gostava muito dele, e a gente vai aprendendo. O jogador só joga quando ele tem obrigação dentro de campo. O jogador não pode jogar à vontade, né?
O Silas e o Zinho foram treinadores, eles podem explicar melhor do que eu. Jogadores. Os jogadores, foram jogadores. E dois caras que cumpriam obrigações dentro de campo. Eu joguei no Maracanã contra o Flamengo, o Cilinho me tirou no intervalo, na reapresentação ele falou que eu parecia um peladeiro no jogo. Eu achei que eu tinha jogado pra caramba. Eu parecia um peladeiro, corria pra lá. Corria pra tudo quanto era lado. Com muita raiva dele aquele dia. Então, o Zinho era um cumpridor de obrigações. Sim. O Silas era um cumpridor de obrigações. E se o jogador não tiver obrigação dentro de campo, não acontece nada. Esse é o jogador tático, o jogador que interessa. O time do Botafogo, cada um tenta resolver da sua maneira. Né? No jogo do Racing, o Barbosa, o time está perdendo, o que ele vai jogar de centroavante? Para tomar outro gol? Tomou outro gol. Não, Pascoal. Então, sabe, essa coisa que me chama a atenção. Você desprezar esse tipo de competição, isso me chama a atenção. Desculpa, Zinho, pode falar. Não, assim, em cima do que você está falando, o Botafogo me parece assim, que ele foi desmontado. Saíram do time titular 2 jogadores. O Baixo está lá, não está jogando porque está machucado, mas ele está lá. Mas se você for escalar o time que jogou contra o Racing, John, Vitinho, Alexander Barbosa, aí jogou o Danilo Barbosa ao lado dele, improvisado, não quis colocar os zagueiros que tinham no elenco, porque o Baixo está machucado, mas é o cara que jogou a final da Libertadores. Estou falando do time titular que jogou contra o Atlético Mineiro lá no Monumental de Nunes, aquele time que jogou contra o Racing, você não tinha o Luiz Henrique ou o Almada. O Gregory estava suspenso e o Baixo está machucado. Perfeito? Perfeito. Então você tinha uma base daquele time ali, mas parece que essa base daquele time que tinha aquela espinha dorsal foi desmantelado. Ninguém rende, ninguém está organizado dentro de campo. O futebol é um esporte coletivo. Os talentos individuais vão aparecer quando esse coletivo estiver arrumado e forte. Nenhum time conquista só com um talento individual. O talento individual vai fazer a diferença, desde que você tenha um time montado, organizado, determinado, focado, todo mundo com aquele mesmo objetivo. O Botafogo tinha 3 volantes no jogo. O Alexander Barbosa não saiu uma vez como um elemento surpresa, que teria uma proteção, porque tem 3 volantes, o zagueiro saiu como elemento surpresa, um dos volantes fica. Né? Aí quando o treinador faz uma mudança, tira o primeiro volante, que é o Gregory, tirou o primeiro volante, botou mais um atacante, aí o zagueiro sai para o jogo. Então você vê que o Alexander Barbosa, que eu quero aqui dizer, acho ele muito bom zagueiro, tá? Gosto muito. Foi uma peça fundamental nas conquistas. Mas quando um time não tem uma estrutura, está desmantelado e não tem um comando, nada contra o Caçapa, que ele chegou agora aí para organizar de novo. Mas essas mudanças, a falta de comando do gestor, que não traz um treinador há 3, 4 meses e acha que de uma hora para outra vai dar certo de novo. Trago mais 3, 4 jogadores, trago o treinador, vai encaixar e eu vou ser campeão no final do ano. Não é assim. Então esse Botafogo, o torcedor botafoguense não merece isso. Nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão vai enfrentar o Vasco pelo Campeonato Carioca, semifinal do Campeonato Carioca. E já viu, né? Quem é o favorito? Escreve aí nos comentários. Agora uma notícia muito importante, eu acabei de receber agora, Nação. Olha só, vou ler para vocês aqui uma informação muito importante aí referente ao Cebolinha. Você lembra que o Cebolinha teve aquela lesão lá na partida que a gente na partida contra o Maricá? Que aconteceu o seguinte, olha só, foi feito o exame no jogador e o exame constatou apenas uma pequena lesão muscular no músculo posterior da coxa direita. O atacante será reavaliado pelo setor médico do Flamengo nesta terça-feira, quando vai acontecer a reapresentação do elenco. Então, falou que é uma pequena lesão, provavelmente deve ser de grau 1. Vamos ver o que vai acontecer, né, nação? Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações e notícias do Mengão, vamos trazendo aqui para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.